Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Aires, Argentina. Aqui em Buenos Aires, Argentina. Ustedes en esta noche, Para mim é uma bênção grande estar com vocês nesta noite para compartilhar uns momentos com vocês y su programa em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente bajo el tema a este tempo final. el séptimo sello Sob o tema de la O Sétimo Selo para lo cual e a Era da Pedra Angular, el libro del profeta para o qual capítulo quero ler no livro do profeta Daniel, capítulo 2, y versos 31 en adelante, donde dice: do versículo 31 em diante, onde diz: Oh rey, veías y aquí una gran imagen. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande imagem. Esta imagem, ou seja, esta estátua, esta imagem, que era muito grande e cuja glória era muito sublime, estava em pé diante de ti, e o seu aspecto era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a imagem nos seus pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a imagem se fez um grande monte, que encheu toda a terra. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Deus falou através de seus profetas sobre a vinda dessa pedra, e nos diz que esta pedra que virá é a pedra do ângulo, que os edificadores rejeitaram, a qual veio a ser cabeça do ângulo, e a qual é o Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Sua primeira vinda há 2000 anos atrás foi entre o povo hebreu, e foi rejeitado entre o povo hebreu. Assim estava escrito que o Messias seria rejeitado, porque os edificadores, que eram os sacerdotes daquele tempo, encontramos que não puderam reconhecer que aquele jovem carpinteiro de Nazaré era o cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu. Era o cumprimento da vinda que os edificadores rejeitariam, e ali cumpriu-se a profecia, que aqueles edificadores da religião hebreia, seus líderes religiosos, rechaçaram a primeira vinda de Cristo. Diz São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a principal pedra do ângulo Jesus Cristo mesmo, em quem todo o edifício bem ajustado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus, no Espírito. Aqui podemos ver que a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser cabeça do ângulo. E sobre essa pedra está edificada a igreja do Senhor Jesus Cristo, está edificada sobre a revelação dessa pedra. E agora, vejam vocês, como São Pedro também, quando nos fala de Cristo como a pedra angular, nos diz em sua primeira carta, capítulo 2, verso 6 ao 7. Primeira carta, capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Outros lugares, vamos a ver 1 de Pedro, em outros lugares. Vejamos, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 7, diz: pelo que também na Escritura se contém, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de ângulo, escolhida e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a cabeça do ângulo, e uma pedra de tropeço e rocha que faz cair, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Aqui podemos ver novamente esta pedra do ângulo, esta pedra angular, a qual foi posta em Sião. E agora encontramos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo a que recebeu, a que aceitou a primeira vinda de Cristo. E sobre a revelação de sua vinda, a revelação de Cristo dada à sua igreja, a igreja está estabelecida. E agora podemos ver como de etapa em etapa veio crescendo a sua igreja, que é o próprio Cristo na forma de sua igreja. Assim como plantamos um grão de trigo e nasce, e podemos ver uma plantinha crescendo. Esse é o grão de trigo que nasceu na forma de uma planta. E porquanto é o próprio grão de trigo na forma de uma planta de trigo, produzirá grãos de trigo iguais a ele. E quando chegar o tempo da colheita, se recolherão muitos grãos de trigo iguais ao que foi plantado na terra. Cristo disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Falando de si próprio, falando do Filho do Homem. E agora, se Jesus Cristo não morresse, o que aconteceria? Só ficaria um vivendo por toda a eternidade, somente Jesus Cristo. E o restante dos seres humanos teriam que morrer por causa do pecado. O dia em que Jesus Cristo morreu era o dia em que a raça humana tinha que morrer por completo, mas ele tomou nossos pecados, e sendo assim, o juízo divino veio sobre Jesus. O que tinha que vir sobre a raça humana veio sobre um só homem. E assim, Cristo evitou que a raça humana desaparecesse da criação. E depois ressuscitou no domingo de ressurreição, pois ele tinha dito: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo, para voltar a tomá-la. Sendo ele imortal, encontramos que não podia morrer.
Porque ninguém podia tirar sua una vida. persona viene a ser inmortal Por quê? del pecado. Porque A pessoa vem a ser mortal por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. entonces E por quanto ele veio sem pecado, no podía hacer nada en contra. então a morte não podia fazer nada Tenía que contra morir. ele. Por lo tanto, tenía que tomar Mas ele tinha que nuestros morrer, pecados, portanto, y así tinha se que hizo. tomar os nossos pecados, e assim se tornou mortal. Después resucitó. Morreu, mas depois ressuscitou. Como Cristo E es agora, la piedra podemos ver como Cristo piedra angular, é a pedra do ângulo ou pedra angular que os edificadores rejeitaram há 2000 anos atrás entre o povo hebreu, pero aquí el profeta Daniel em nos sua muestra primeira vinda. Mas aqui o profeta Daniel nos mostra rey Nabucodonosor, na interpretação mostrándole al rey Nabucodonosor que deu ao rei Nabucodonosor, mostrando ao rei Nabucodonosor que vino que essa pedra que ele viu, a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro, dijo que esa piedra que se hizo un gran o monte profeta Daniel disse que essa pedra llenó toda la tierra. que se fez um grande monte encheu toda a La venida de terra. la piedra no cortada de manos, Essa é a vinda da pedra não cortada por mãos. con el tiempo de los pies de hierro y de barro A segunda vinda de Cristo no tempo dos pés de ferro e de barro, es do la reino dos venida del Señor, gentios. prometida por el mismo Jesucristo. É a vinda do Senhor, Apocalipsis, capítulo prometida pelo próprio 2, Jesus verso Cristo, 17, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, de la quando siguiente diz manera: da seguinte maneira: el que diz, tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do maná Una escondido, piedrecita blanca, e dar-lhe-ei y en la piedrecita uma pedrinha escrito branca, un nombre nuevo, e na pedrinha cual ninguno um novo conoce, nome escrito, aquel o qual ninguém conhece, Ahí senão tenemos aquele que o la segunda venida de recebe. Cristo como una piedrecita blanca, Aí temos a segunda vinda de Cristo como uma pedrinha branca, com um nome Esa es novo. una promesa para el vencedor que estará viviendo. E essa é uma promessa para o vencedor, que estará vivendo no tempo final como o a grupo ese tiempo final. que corresponde Esa es la a promesa esse tempo para final. el grupo de la edad Essa é a promessa con su mensajero, para o grupo da era da pedra angular com seu mensageiro, os quais estarão vivendo no último dia. La venida de Cristo con la piedra no cortada de manos É a promessa da segunda vinda de Cristo como a pedra não cortada por mãos, al rey que o profeta Daniel viu Nabucodonosor. na interpretação que deu ao rei Nabucodonosor. Esta promesa de la venida de esta piedra está E esta promessa da vinda desta del pedra Antiguo Testamento y del está em diferentes profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. proféticas, Está em diferentes formas proféticas, dada a profecia da vinda dessa pedra angular, dessa pedra não cortada por mãos. de su venida como el ángel fuerte Por que exemplo, desciende del cielo en temos a promessa de sua vinda como o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em Esa diante. promesa, conforme a lo que dice E essa el precursor promessa, de la segunda venida de Cristo, el reverendo Conforme o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, en la será siguiente cumprida forma. Vean, dice na seguinte forma, vejam. los sellos en español, dice el Na hermano página 57 do livro dos seus, em espanhol, o reverendo William Branham diz: E vi outro anjo forte descer do céu, envolto em uma nuvem, e o arco celeste estava sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora, continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Como vem?
vem como mensageiro a Israel. Vê você, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, vejam vocês, também vem por sua igreja no tempo final, no último dia, porque sua igreja chegou ao tempo final, onde os mortos em Cristo têm que ressuscitar primeiro. E nós que vivemos temos que ser transformados, para todos irmos à ceia das bodas do Cordeiro com um corpo novo e eterno, um corpo glorificado, um corpo imortal e um corpo jovem que representará por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade. Esse corpo está prometido para todos os filhos e filhas de Deus, sejam idosos, sejam jovens, sejam crianças. Todos os escritos no livro da vida do Cordeiro terão esse corpo novo que Cristo prometeu para seus escolhidos. E agora, a vinda deste anjo forte de Apocalipse capítulo 10 é a vinda do mensageiro Israel. E vem também por sua igreja gentia. Assim que o mensageiro a Israel estará primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí estará se cumprindo a promessa da vinda dessa pedra não cortada por mãos, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. A vinda de Jesus Cristo no tempo final, como a pedra não cortada por mãos, e também como o anjo forte que desce do céu. Também está prometido como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Porque essa profecia que fala de um cavaleiro em um cavalo branco vindo é a profecia da segunda vinda de Cristo. E esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse é o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo vindo no último dia. Mas vejamos como será manifestado o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia. Na página 267 dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, William Branham, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, e ele chame aos seus. A vinda do Espírito Santo, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora, na página 134 do livro dos selos em espanhol diz: e notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 131 dos selos diz: e agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, venceu-os e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Prestem atenção no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. Está falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E sua vida, diz, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E seu nome é o Verbo de Deus. Ou seja, é a vinda do Verbo de Deus. O Verbo vindo no último dia, como veio há 2000 anos atrás. Quando o Verbo veio no meio do povo hebreu, a Escritura diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E diz também: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? O Verbo, o anjo do pacto. O anjo de Jeová se fez carne e habitou entre o povo hebreu, naquele véu de carne chamado Jesus. Um jovem carpinteiro singelo de Nazaré. E nesse véu de carne cumpriu a vinda do rei de Israel, a vinda do Messias, como estava prometida a sua vinda. Aí se cumpriu a vinda dessa pedra angular,
no meio do povo hebreu, no meio do Israel terreno, no meio da semente de Abraão, segundo a carne. E agora, para o tempo final, temos a promessa da segunda vinda deste anjo do pacto, deste anjo de Jeová, vindo em carne humana no último dia, como a pedra não cortada por mãos, que virá no templo dos pés de ferro e de barro do reino dos gentios. E agora, essa pedra não cortada por mãos, vindo no tempo final, será o cumprimento da vinda do Senhor, no meio do Israel celestial. E o Israel celestial é a igreja do Senhor, Jesus Cristo. Pois todos os que são da fé em Cristo são filhos de Abraão. E agora, vejam vocês como nos filhos de Abraão, segundo a fé em Cristo, que é o Israel celestial, a vinda da pedra não cortada por mãos se converterá numa realidade, quando o reino dos gentios esteja na etapa dos pés de ferro e de barro. Mas em que etapa estará o reino de Deus? Porque assim como o reino dos gentios tem essas diferentes etapas, a cabeça de ouro, que foi o império babilônico, pelo rei Nabucodonosor, o peito e braços de prata, que foi o império medo-persa, o ventre e as coxas de bronze, que foi o império grego, e as pernas de ferro, que foi o império romano, e os pés de ferro e de barro, que é o mesmo império romano, com os 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. Em Apocalipse capítulo 17, do versículo 11 ao 17. E agora, nessa etapa dos pés de ferro e de barro, também a besta perseguirá a Cristo, perseguirá a pedra não cortada por mãos. Mas o que acontecerá para esse tempo? Apocalipse capítulo 17. Vamos ver aqui. Vamos ver. Do versículo 13 em diante diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes 10 reis entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Em sua segunda vinda ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem como o leão da tribo de Judá. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Aqui podemos ver o enfrentamento que haverá entre o império da besta, do anticristo, com Cristo em sua segunda vinda, com a vinda da pedra, não cortada por mãos, que estará no meio da sua igreja gentia, porque ele vem por sua igreja, antes de se revelar ao povo hebreu. Também em Apocalipse capítulo 19 encontramos este enfrentamento. Diz no capítulo 19, versículo 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Batalhar contra quem? Contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda da pedra angular, a vinda da pedra não cortada por mãos, a vinda do Senhor, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Mas tudo isto será em simplicidade, como foi também a primeira vinda de Cristo. Como foi a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo entre o povo hebreu em carne humana, como Cordeiro de Deus.
para tirar o pecado do mundo. Agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, com relação ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso será a vinda da pedra não cortada por mãos para este tempo final, no meio da igreja do Senhor, Jesus Cristo. E se encontrarmos o véu de carne, onde estará o Verbo, a palavra, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana no último dia, pois estaremos encontrando a vinda da pedra não cortada por mãos. Estaremos encontrando a vinda do anjo forte que desce do céu. Estaremos encontrando a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no meio da sua igreja, em simplicidade. Algo tão grande como a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, a vinda da pedra não cortada por mãos, em seu cumprimento, conforme a promessa divina, será em simplicidade. Porque o grande é o que Deus faz, porém a parte humana, onde estará manifestada a vinda da pedra não cortada por mãos, essa parte humana será singela, como a parte humana, onde se cumpriu a primeira vinda do Messias. A vinda da pedra não cortada por mãos há 2000 anos atrás, a parte humana era singela. Era um jovem carpinteiro de Nazaré. Era num operário da construção, onde Deus estava cumprindo a vinda da pedra não cortada por mãos, em sua primeira vinda. Estava se cumprindo nesse véu de carne tão singelo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. Agora podemos ver como Deus, quando promete algo, o cumpre em simplicidade, ou seja, num véu de carne singelo. E as pessoas do tempo de Jesus tropeçaram naquele véu de carne singelo. Tropeçaram onde? Na pedra que os edificadores rejeitaram. E agora, para a sua segunda vinda, a estátua que viu o rei Nabucodonosor, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, também tropeçará. Tropeçará com essa pedra não cortada por mãos. E assim como acontece com as crianças, que gostam de andar descalças, correndo pelo campo, nos lugares onde há pedras ou há árvores, algumas vezes saem correndo e tropeçam com uma pedra ou com um topo de alguma árvore e perdem uma unha. Mas aqui, a imagem, esta imagem que viu o rei Nabucodonosor, tropeçará e levará os 10 dedos completos. Os pés completos vão ser destruídos. Assim que, tremendo tropeção, tropeçarão com a pedra não cortada por mãos em sua segunda vinda. E é por isso que diz em Apocalipse 17, do versículo 14 em diante: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Assim que não vão dar pedaços, não farão o mesmo que fizeram há 2000 anos atrás. A pedra naquele tempo não destruiu o reino, o Império Romano. Por quê?
porque não era o tempo ainda. Era na etapa dos pés de ferro e de barro, não na etapa das pernas de ferro, que viria a destruição do império dos gentios. Porque o império dos gentios será mudado. E Cristo tomará os reinos deste mundo e virão a ser de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 em diante, onde diz: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio tua ira, e o tempo de julgar aos mortos, e de dar o galardão a seus servos os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, um terremoto e grande granizo. Agora podemos ver tudo o que está assinalado aqui para acontecer neste tempo final, onde Cristo tomará os reinos deste mundo, ou seja, os reinos deste mundo virão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Foi isto que viu o profeta Daniel na interpretação que Deus mostrou-lhe deste sonho que Deus tinha dado ao rei Nabucodonosor. Diz: Mas a pedra que feriu a imagem se fez um grande monte que encheu toda a terra. Ou seja, se fez um grande reino, esse glorioso reino milenial que encherá toda a terra. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque capítulo 2, versículo 14. E Isaías capítulo 11, versículo 9. E agora vejam, no capítulo 2, versículo 44 ao 45 de Daniel, diz: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele permanecerá para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de acontecer no porvir, e o sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Também no capítulo 7 de Daniel, no versículo 17 diz: Estas 4 grandes bestas são 4 reis que se levantarão da terra. E o versículo 18 diz: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Agora podemos ver como será que o reino de Deus será estabelecido na terra. E podemos ver para o que é a segunda vinda de Cristo. No capítulo 7, versículo 26 em diante diz, de Daniel: Mas o juiz se sentará e tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. A besta será tirado o seu domínio. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Também encontramos nesse mesmo capítulo 7, neste mesmo capítulo 7, do versículo 13 ao 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Esse é o glorioso reino de Deus, o qual Cristo estabelecerá neste planeta Terra. Para isso é a vinda da pedra não cortada de mãos. Para isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, porque ele vem para reclamar tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. E agora, sendo que a vinda do Filho do Homem com seus anjos, sua primeira vinda foi na terra de Israel entre o povo hebreu, para o último dia, sua segunda vinda será no meio do Israel celestial, que é sua igreja, onde estará o Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestado com seus anjos no cumprimento de sua vinda, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final, através do qual ele cumprirá sua promessa. Mas este homem não é o Senhor Jesus Cristo. Também a promessa dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, também estarão manifestados em carne humana, em um homem do tempo final. Porém, esse homem não será nem Moisés, nem será Elias. Mas nesse homem estarão os ministérios de Moisés e de Elias, manifestados pelo Espírito Santo. Ou seja, por Jesus Cristo, vindo em Espírito Santo, em carne humana, em um homem deste tempo final. Perguntaram ao reverendo William Branham sobre o Elias que pregará ao povo hebreu. E em perguntas e respostas, aqui no livro dos selos, encontramos na página 399 a pergunta número 11, a qual diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. Agora vejam o que será a vinda do Elias que pregará ao povo hebreu. A manifestação da vinda do quinto Elias será um homem deste tempo, ungido com esse espírito ministerial, no qual estará o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo ungindo a esse homem e operando nele o ministério de Elias, por quinta ocasião. Assim como operou o ministério de Elias em Elias Tisbita na primeira ocasião, a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra foi em Eliseu. Ele foi o segundo Elias. E a terceira ocasião em que esteve manifestado o ministério de Elias foi em João Batista.
ele foi o terceiro Elias. E por isso Jesus disse em São Mateus capítulo 11, versículo 14: se quiserem recebê-lo, este é o Elias que haveria de vir. E também no capítulo 17 de São Mateus, do versículo 10 ao 13, disse: Elias já veio e não o conheceram, e fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também farão ao Filho do Homem. E então seus discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. E também o arcanjo Gabriel deu testemunho acerca de João Batista, dizendo ao sacerdote Zacarias que ele teria um filho através de sua esposa Isabel, e seria profeta de Deus, seria grande, um homem grande, um profeta de Deus, e que seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. E viria no poder de Elias, viria no espírito e virtude de Elias, para preparar ao Senhor um povo bem apercebido, para assim cumprir a promessa de Malaquias, onde diz: eis que envio o meu mensageiro diante de mim, o qual preparará o caminho. Agora vejam vocês como em João Batista se cumpriu esta profecia. O próprio arcanjo Gabriel deu testemunho acerca de João Batista. Lucas 1,17. E irá adiante dele, ou seja, adiante do Senhor, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, ou seja, para tornar a fé dos que viviam no Antigo Testamento, tornar o coração à fé cristã. E João preparou o povo, anunciando ao povo que depois dele viria um mais poderoso do que ele, o qual seria o Messias. E agora vejam vocês como o arcanjo Gabriel diz que João virá como? Virá com espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vejam como Jesus e também o arcanjo Gabriel deram testemunho de quem era o Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. Era João Batista, no qual o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias pela terceira ocasião. Ele foi o Elias que tinha que vir naquele tempo. E, no entanto, não era o profeta Elias, mas nele estava o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela terceira ocasião. É que quando Deus promete enviar de novo um profeta que já veio no passado, é o ministério daquele profeta, vindo em outro profeta, em um novo homem, o qual tem um novo nome. Porém, o ministério é o ministério daquele profeta do passado. Depois, a quarta ocasião em que Elias veio foi William Marion Branham, no qual esteve o ministério de Elias manifestado pela quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo no meio da igreja gentia. E agora temos a promessa de que Elias virá pela quinta ocasião, como uma das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, e Zacarias, capítulo 4. E a vinda de Elias em sua quinta manifestação, a vinda do quinto Elias, será conforme a como está prometido, a como está profetizado pelo reverendo William Branham, onde diz: tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito,
um homem deste tempo final ungido com esse espírito ministerial de Elias, o qual estará operando o Espírito Santo nesse homem deste tempo final. Isso também concorda com Apocalipse capítulo 7. Este anjo que vem com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. São Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 30: E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E agora vem este anjo com o selo do Deus vivo. Vem este anjo com o Espírito Santo manifestado nele. E é por isso que este anjo é o que é enviado para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus dentre as 12 tribos dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo. Depois, em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, encontramos já aos 144 mil hebreus recolhidos, ou seja, juntados e selados em suas testas. Diz: Depois olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos em suas testas. Estes têm a revelação do nome do Cordeiro e nome eterno de Deus. Porque este anjo que vem com o selo do Deus vivo os chama e os junta e os sela no último dia. E esse é o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, que com grande voz de trombeta estarão chamando e juntando aos escolhidos de Deus dentre o povo hebreu, depois que tenham chamado e juntado aos escolhidos de Deus entre a igreja gentia. Agora podemos ver este mistério divino que será manifestado neste tempo final, tanto para a bênção do povo hebreu como da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses mesmos ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez, são os que chamam e juntam os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta. Esse é o mistério da vinda da pedra não cortada por mãos, que viu o rei Nabucodonosor e a interpretou o profeta Daniel. Essa é a vinda dessa pedra, da qual Cristo disse: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e nela um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Agora, podemos ver que essa é a pedra angular, a pedra não cortada por mãos, a qual vem neste último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Agora virá primeiramente à sua igreja e depois ao povo hebreu. E para poder compreender este mistério da sua vinda à sua igreja, temos que compreender que assim como um edifício tem um plano, um projeto, e se você puder obter o plano ou o projeto, ou obter alguém que tenha o plano ou o projeto e explique o plano, você entenderá como foi construído esse edifício. São Paulo nos fala acerca da igreja de Jesus Cristo como um edifício que está sendo construído. Efésios 2:19.
E nos diz: Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesus Cristo mesmo, no qual todo edifício, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, é um edifício, é uma casa, é um templo, no qual todo edifício bem ajustado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Portanto, tem um plano. Assim como quando Moisés foi construir o tabernáculo ou templo para Deus, tinha um desenho, um plano. E também quando Salomão foi construir o templo, tinha um plano. E agora vejam vocês, Cristo está construindo um templo para Deus, chamado sua igreja, e diz: no qual todo edifício bem ajustado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, porque Deus morará em cada um de seus filhos, em toda a sua plenitude, e morará em sua igreja como corpo místico de crentes, em toda a sua plenitude, em sua vinda, em sua manifestação, na vinda do Filho do Homem, com seus anjos. E agora vejam, São Paulo também nos diz que ele, como perito arquiteto, colocou o fundamento, e depois diz que quem sobreedificar, ou seja, quem vier depois, tanto nesse tempo em que ele vive, ou em eras que viriam depois, saibam como sobreedificar. Cada anjo mensageiro de cada era tem que saber como edifica nessa construção do templo espiritual de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque não pode edificar o que ele deseja edificar, mas tem que edificar conforme ao plano divino. Paulo, sendo como um arquiteto, os arquitetos são os que fazem os planos ou projetos, assim que tinha o plano dessa construção do templo de Deus. E a cada anjo mensageiro é dada a parte que deve trabalhar, construir, na era que lhe toca viver. E agora vejam vocês como vai crescendo a construção desse templo espiritual. São Paulo, em Hebreus capítulo 3, nos diz acerca desse templo, do versículo 5 ao 6. E na verdade Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a confiança e o gloriar-nos na esperança. Agora, assim como Moisés construiu um templo ou tabernáculo para Deus, e Salomão construiu um templo para Deus, Cristo está construindo um templo espiritual para Deus morar em toda a sua plenitude, nesse templo espiritual que é a sua igreja. E em cada membro desse templo espiritual, ou seja, em cada pessoa, que também como indivíduo é um templo de Deus. E assim como vai crescendo o templo espiritual, a igreja de Jesus Cristo, vai crescendo cada pessoa espiritualmente, até que cheguemos a ser um templo perfeito, onde Deus more em nós, em toda a sua plenitude, porque chegaremos à perfeição, à estatura de um homem perfeito,
a estatura de Jesus Cristo. E então Deus morará em nós, em toda a sua plenitude. Teremos um corpo eterno, juntamente com um espírito teofânico eterno. E aí estaremos vivendo, e Deus habitará em nós, em toda a sua plenitude. Começamos com as primícias, mas quando cheguemos à perfeição, Deus estará em nós em toda a sua plenitude. E agora vejam como Cristo tem estado construindo esse templo. Vejamos o diagrama que nos mostrou o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. Vejamos esse desenho, o qual é o mesmo que deu ao profeta Daniel, que deu ao profeta Moisés para construir o templo ou tabernáculo com pedras, com peles e com as demais coisas que continham este tabernáculo. E depois Salomão construiu um templo com pedras e com madeira e com diferentes materiais, como ouro e prata e assim por diante. E agora Cristo está construindo um novo templo para Deus, com o desenho ou um plano que foi utilizado naquele tempo. Mas todas as coisas que foram usadas lá são atualizadas neste templo que Cristo está construindo. Agora vejam vocês, São Pedro nos diz que assim como Cristo é uma pedra viva, nós viemos a ser pedras vivas também. Sendo pedras vivas, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz, 4 e 5 diz, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora vejam, assim como Cristo é a pedra viva, a pedra angular que os edificadores rejeitaram, também agora Cristo fez de nós pedras vivas. E agora temos sido colocados como pedras vivas na construção desse novo templo. Cristo está construindo um novo templo com pedras vivas, com seres humanos, de etapa em etapa. E encontramos aqui o diagrama das 7 eras da igreja gentia. E a seguir, a era da pedra angular. Aqui temos as 7 eras da igreja gentia e também os territórios, onde se cumpriram estas 7 eras. E os mensageiros dessas 7 eras. São Paulo foi o primeiro mensageiro. E o território foi Ásia Menor. Lá se cumpriu a primeira era da igreja gentia, a qual foi representada na igreja de Éfeso. Uma destas igrejas que existiu na Ásia Menor. Pois lá na Ásia Menor existiram muitas igrejas, porém Deus escolheu 7 delas para representar a sua igreja passando por 7 eras entre os gentios. Depois, a segunda era se cumpriu na França, e seu mensageiro foi Irineu. E foi representada na igreja de Esmirna, da Ásia Menor. A seguir, a terceira era cumpriu-se na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martim. E essa era foi representada na igreja de Pérgamo. Essas igrejas escolhidas por Deus, essas 7 igrejas, tinham as características que estariam manifestadas na igreja de Jesus Cristo, passando por essas 7 etapas ou eras. E agora, a quarta era se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo.
de Tiatira. e foi representada na igreja de Tiatira. La quinta edad se cumplió A quinta era se cumpriu su mensajero na fue Alemanha, Lutero, y fue representado seu mensageiro foi en esta Lutero, etapa la iglesia e essa de Sardes. etapa foi representada na igreja de Se Sardes. cumplió en Inglaterra y su mensajero A fue sexta Wesley. era se cumpriu na Inglaterra e seu mensageiro foi Wesley. En la iglesia E essa era foi representada na igreja de La Filadélfia. sexta se cumplió en Norteamérica. Su A sétima era se cumpriu na América do Norte e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E essa era foi representada na igreja de Laodiceia. Estas 7 igrejas que existiram na Ásia Menor tinham as características da igreja passando pelas 7 eras ou etapas. Pasamos a la edad de la piedra, E então passamos à era da la pedra cual angular, se cumple en la América Latina, a qual se cumpre na América Latina y su mensajero e no es Caribe. el ángel E seu mensageiro Señor é o Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Y Cristo. esta es la edad más gloriosa de todas las edades. E esta é a era mais gloriosa de todas as Es la eras, edad en donde el templo espiritual porque esta é a era onde o templo espiritual de Cristo perfección, porque llega chega à sua perfeição, porque chega construcción plena, à sua construção donde se plena, completa el número de los porque aí é onde se completa o número dos escolhidos de Deus. Agora, as 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo y espiritual luego la de edad de la Cristo. piedra angular corresponde al lugar santísimo. E a seguir, a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Porque no puede Cristo. haber un templo y Porque não pode haver um templo e muito mais para Deus sem um lugar santíssimo. Porque então não teria um lugar para Deus vir e cumprir sua vinda e morar nesse lugar. siempre el lugar santísimo Esse de la lugar casa tem que ser sempre o lugar santíssimo da casa de Deus. Cristo está construyendo. E agora, com pedras vivas, Cristo está construindo o lugar santíssimo de sua casa, com pedras vivas latino-americanas e caribenhas. Pronto se completará la construcción E logo se completará a construção desse lugar santíssimo, chamado a Era da Pedra que se Angular, está construyendo en la lugar que está sendo construído na América Latina e no Caribe, místico del Señor no corpo místico do Senhor Y ahí se Jesus extiende el Cristo. mensaje a otras E daí a naciones, mensagem se estende para outras nações também, desde el territorio donde se cumplió cada como em cada era. Desde o território onde se cumpriu cada era, a mensagem estendeu-se para outras nações e continentes en la também. etapa más importante de la construcción del Agora estamos na etapa mais importante da construção do templo espiritual de Cristo, porque a parte mais importante sempre é o lugar santíssimo. Aí del pacto, é onde está a Arca da Aliança, onde está o propiciatório los querubines, e onde estão os querubins, la presencia de Dios en la luz e onde a presença de Deus na luz da Shekinah manifestada. está manifestada. Moisés terminó la construcción y dedicó el templo a Dios. Quando Moisés terminou a construção e dedicou o templo a Deus, De la columna de fuego entró Deus, na luz da coluna de fogo, y pasó hasta entrou el ao lugar templo santísimo e passou até o lugar colocó el arca del santíssimo pacto en medio de e los se dos. colocou sobre a Arca da Aliança no meio dos 2 querubins de ouro. La venida del Señor a su templo, Foi a vinda do Senhor a seu templo, construido por a seu tabernáculo, tipo y figura del construído templo por Moisés, que está. tipo e figura do templo que está no céu. Luego, cuando Salomón construyó el templo y lo Depois, dedicó a quando Dios, Salomão construiu o templo e o dedicou a Deus, Deus entrou na coluna de fogo, nessa nuvem, hasta que llegó e passou pelo templo até que chegou ao lugar santíssimo y e ali morou. ustedes como E agora vejam vocês tiempo final en el templo espiritual como para o de tempo Dios, final, no templo espiritual de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, Dios estará manifestado en toda su Deus plenitud. estará manifestado em toda a sua plenitude Y neste tempo final. la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles E a vinda do Filho do Homem com seus anjos santísimo, é para o lugar santíssimo do seu templo por eso fueron espiritual. colocados
Por isso foram colocados os 2 querubins de ouro no lugar santíssimo, lá no tabernáculo que Moisés construiu, e no templo que Salomão construiu. E em acréscimo, Salomão construiu 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Ou seja, ali estavam as 2 oliveiras cobertas de ouro, onde a presença de Deus estaria habitando ali, sobre o propiciatório. E por isso, na construção do templo espiritual de Cristo, Jesus Cristo coloca os 2 querubins de ouro e os 2 querubins de madeira de oliveira, que são os ministérios de Moisés e Elias. Porque ele vem com seus anjos, vem com os querubins de ouro e os querubins de madeira de oliveira. E agora, na construção, vejam onde Cristo coloca. E agora, na construção, vejam onde Cristo coloca as 2 oliveiras. Vejam onde Cristo coloca os ministérios de Moisés e de Elias. De Moisés por 2ª ocasião e de Elias por 5ª ocasião. Onde os coloca? Coloca-os em seu templo, mas em que parte do seu templo? No lugar santíssimo. Para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Ser desde o lugar santíssimo na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Dentre as 2 oliveiras e dentre os 2 querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos anjos do Filho do Homem em sua vinda. Como foi visto o Filho do Homem no Monte da Transfiguração, quando o seu rosto resplandeceu como o sol? Foi visto no meio dos 2 querubins. Foi visto no meio das 2 oliveiras, porque foi visto no meio de Moisés e de Elias. No meio de Moisés e Elias é que é visto Jesus Cristo em sua segunda vinda, com seu rosto como o sol. O sol é o astro-rei e tipifica Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim está prometido para vir neste tempo final, porque para os que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Diz Malaquias, capítulo 4, versículo 13, e também, ou versículo 2, e também, disto nos fala São Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. Na visão da vinda do Filho do Homem, no reino de seu Pai, com seus anjos. E também em São Mateus capítulo 16, versículo 27 em diante diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. É desde o lugar santíssimo que Deus dará pagamento a todos os seres humanos. Ao trigo dará o pagamento da ressurreição dos que partiram. Ressuscitarão em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados. E ao joio dará o pagamento de serem lançados no forno de fogo, que é na grande tribulação, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Em Apocalipse encontramos a vida do Filho do Homem, com seu rosto como o sol, no capítulo 1, do versículo 12 ao 18. E podemos ler aqui uma partezinha deste capítulo e nada mais. Uma partezinha. No versículo 16 diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E depois, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: e vi descer do céu a outro anjo forte, envolto numa nuvem, com arco-íris sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo.
Aqui podemos ver a vinda de Cristo com seu rosto como o sol, porque ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora podemos ver este mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Este mistério do sétimo selo, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual diz o precursor da segunda vinda de Cristo: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o sétimo selo sendo cumprido. Essa é a abertura do sétimo selo com relação a seu cumprimento. Na era da pedra angular, na era de ouro, que corresponde ao território da América Latina e do Caribe, onde Cristo estaria chamando e juntando a seus escolhidos latino-americanos e caribenhos e colocando-os em seu templo espiritual, em sua igreja, na era da pedra angular, a qual é formada neste tempo final por filhos e filhas de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, que estarão escutando a voz de Cristo através de sua manifestação em carne humana, através da palavra encarnada em um homem. Os escolhidos de Deus estarão escutando a voz de Cristo, mas esse véu de carne, onde Cristo estará manifestado, esse véu de carne não é Jesus Cristo. Esse véu de carne é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 10 ao 11, João diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o dia do Senhor é o último dia, ou seja, o sétimo milênio. É no último dia, no sétimo milênio, onde os escolhidos de Deus estarão escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. É a voz de Cristo através de seu anjo mensageiro, falando-nos neste tempo final, na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe. Assim como em cada era foi a voz de Cristo, através do mensageiro de cada era, chamando e juntando suas ovelhas no aprisco de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: eu sou o bom pastor. E também disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João 10, 14. Como escutariam a voz de Cristo, o bom pastor? Pois através de cada anjo mensageiro, através do qual Cristo estaria manifestado e estaria falando a seu povo e chamando suas ovelhas em cada era, e colocando-as em seu aprisco, que é sua casa, sua igreja. E aqui na era da pedra angular encontramos que Cristo chama e junta suas ovelhas com grande voz de trombeta em seu aprisco, em sua igreja. E é no território latino-americano e caribenho onde chama e junta suas ovelhas com esta grande voz de trombeta, como fez em cada território, através do mensageiro de cada era. E é através deste mensageiro no último dia, na era da pedra angular, que esta voz de trombeta de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, que diz: sobe aqui e te mostrarei as coisas
que depois destas devem acontecer, encontramos que através de seu anjo mensageiro é que nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, como nos diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve? Através do anjo do Senhor, Jesus Cristo, que vem dando testemunho destas coisas que devem acontecer em breve. Porque nele vem Jesus Cristo em Espírito Santo, falando a seus filhos, falando à sua igreja, com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando todos esses mistérios que devem ser cumpridos neste tempo final, e nos dando a conhecer o mistério da vinda da pedra não cortada por mãos, da vinda da pedra angular, que é a vinda do Senhor para este último dia, e é a vinda do anjo forte que desce do céu, e é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem enviou? A seu anjo mensageiro. E os filhos e filhas de Deus, neste tempo final, estariam esperando este anjo mensageiro, porque estariam esperando conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E para isso Jesus Cristo lhes envia seu anjo mensageiro, através do qual Jesus Cristo em Espírito Santo se manifesta e fala através de seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim nos dá a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados neste tempo final. E tudo isto é na era da pedra angular, a etapa de ouro, a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual se cumpriria na América Latina e no Caribe. Essa é a bênção grande que Deus deu para a América Latina e o Caribe. Essa é a bênção grande que nos deu neste tempo final, a todos nós, para que possamos entender todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim sejam chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, escutando a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim, sermos chamados e juntados no aprisco do Senhor, no corpo místico de Cristo, na Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, para em breve os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados, e depois todos sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no corpo novo que haveremos de receber. Vimos o mistério do sétimo selo e da era da pedra angular. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do sétimo selo e a era da pedra angular. Que as bênçãos de Jesus Cristo em e para a era da pedra angular, para seus filhos, neste tempo final, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E que em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E nós que vivemos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno
do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que estão através da internet, e os que verão esta conferência e a escutarão através da televisão. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e que em breve todos sejamos transformados. Deixo novamente conosco a Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nesta noite. Peço que Miguel passe por aqui para dar graças a Deus por esta bênção tão grande que Ele está nos dando neste tempo final. E onde estão os que veriam o sétimo selo manifestado na era da pedra angular? Pois aqui estamos, no território onde se cumpriria a era da pedra angular. Aqui estamos na América Latina e no Caribe, vendo o sétimo selo e vivendo na era da pedra angular e ouvindo todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos, e que todos passem uma boa noite.